Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar a classificação de pontos críticos não degenerados em dimensão 2, ou seja, em funções de duas variáveis. Essa aula eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que a gente precisa, ou já de tudo que a gente já demonstrou, as mudanças de notações necessárias, para entendermos o que devemos provar de fato e, após demonstrado o que a gente deve, porque isso de fato demonstra o teorema. Então essa primeira parte da aula vai ser, vamos dizer, um briefing, um resumo de tudo o que a gente precisa falar para falar, olha, o teorema está aqui, é aqui que a gente tem que demonstrar. Então, vamos começar a aula. Então, seja f uma função de classe C2, definido no aberto, e fixa um ponto, que é ponto crítico de f, e esse ponto crítico ainda é não degenerado. Por que a gente pede não degenerado? Isso aí essencialmente está relacionado a completar quadrado, porque a nossa segunda... A nossa parte, vamos dizer, a parte quadrática tem que estar ou positiva definida ou negativa definida. Então a ideia é o seguinte, a gente fixa um V igual a HK, tá? Em que a gente vai trabalhar essencialmente num ponto, aqui está o nosso ponto P, e aqui está o nosso, e qualquer ponto que a gente tomar nesse círculo aqui, esse ponto aqui é P mais HK. É aqui que a gente vai se aproximar f nesse ponto, ou seja, vamos olhar em torno dele, ou seja, escolher os v's necessários. E o que nós temos é que f de x0 mais hy0 mais k, se preferir, f de p mais v, tá? Vamos chamar esse ponto x0 y0 de p, é aproximadamente f de x0 mais 1 sobre 2 fatorial vt hessiana de f no ponto p vezes v. Quando eu coloco aproximadamente é porque tem um erro aqui, e a gente já provou, é uma demonstração bem técnica, mas necessária, é que o que a gente vai ter que fazer é, quem determina se o ponto é mínimo local ou máximo local, é exatamente essa parte quadrática aqui. O erro pouco importa, no caso. Tá? Pelo menos quando a gente está falando de ponto crítico. A gente já fez as limitações no erro em outra videoaula. Então, o que nós temos? No fundo, a gente vai expandir essas expressões. Agora, o que significa a parte quadrática? Então, f de x0 e y0 mais 1 sobre 2 fatorial, ah ao quadrado mais 2 vezes b hk mais ck ao quadrado, em que a é igual a derivada parcial de segunda ordem de x ao quadrado, e o c é o del quadrado f del y quadrado, e o b é a derivada mista. Então, como que eu disse, essa parte aqui de cima para de baixo, essencialmente é pegar esse V como HK horizontal, pegar o hessiano de F como matriz A, B, B, C, e considerar o V como um vetor vertical, e a gente multiplica isso aqui tudo, que é o que a gente precisa. Então, esse multiplicado é essa expressão aqui embaixo. Mas, enfim, então, baseado nisso, o que a gente tem que estudar é essa forma quadrática aqui. Então, o que a gente viu? Isso que a gente explicou fez na outra aula, que é um pouco mais, como eu disse, bem técnico. Mas é o seguinte, se essa forma quadrada é positiva definida, o que é positiva definida? Se isso aqui é maior que zero para todo HK diferente de 0, 0. Tá? Como a gente está com uma equação de segundo grau homogêneo, quando H e K são zeros, zeros, então isso aqui já dá zero. O que eu estou falando é que, diferente de zero, isso aqui é maior que zero. Por exemplo, se a gente considerasse h ao quadrado mais k ao quadrado, isso aqui é maior que zero. A igual a 1, b igual a 0 e c igual a 1. Então dá para, como que disse, quando a gente vai estudar, principalmente elipses, cônicas em geral, acaba aparecendo algo desse tipo que é rotacionado, etc. Elipses rotacionadas pode dar alguma coisa dessa, é totalmente positiva. Enfim, então a gente tem essa situação aqui, na verdade não tem elipse rotacionada. É a mesma ideia das elipses rotacionadas, é a melhor maneira de explicar. Em que a gente depois olha só as curvas de níveis. Mas enfim, se isso aqui acontecer, a gente viu que é mínimo local. Na verdade, P é mínimo local, né? Vamos escrever isso aqui. E a mesma coisa, se aqui for menor que zero, nós vimos que P é máximo local. A questão é que, se isso aqui não for estritamente maior que zero e nem estritamente menor que zero, ou seja, se existe hora que é maior que zero e hora que é menor que zero, bom, é o que a gente vai chamar de caso contrário. Existem V1, V2 em R2 menos 0, 0, tais que
Ou o zero é máximo local na função f de p mais tv1 e mínimo local de ht de f de p mais tv2. O que está acontecendo é o seguinte, nós temos o nosso domínio, nós temos o nosso ponto P, que a gente está querendo classificar. O que eu estou dizendo para vocês é que quando não acontece nem isso, ou seja, acontece uma hora positivo e outra hora negativo, o que acontece é que eu acho duas direções, que eu vou chamar uma delas de V1, em que a gente estuda f restrito a essa curva. E f restrito a essa curva, isso aqui, nessa direção, o que eu estou dizendo é que esse ponto se torna máximo local de f restrita, desculpa, não a curva, a reta. E analogamente vai existir uma outra direção, que eu vou chamar de V2. Deixa eu escrever aqui o V2. Essa aqui é a nossa direção. Essa aqui é a nossa direção, em que f restrito a essa reta aqui, o ponto P é máximo local. Isso aqui acontece se nenhum dos dois acontecer. E é importante dizer que ponto crítico é não degenerado, por isso que a gente usou essa hipótese, é que, na verdade, uma das situações é que isso aqui é diferente de zero para todo HK diferente de 0, 0. Tá? Pode acontecer no 0, 0 ser igual a... HK diferente de 0, 0? Não, desculpa, falei besteira. Ponto crítico não degenera é que... dificilmente isso aqui é não degenerado. Não vou entrar em tanto detalhe. Não tem essa interpretação geométrica, não. Mas, enfim, o que nós temos é o seguinte. Temos essa classificação, temos essa ideia. Isso aqui exige um pouquinho de trabalho, mas eu acho que quem já entendeu boa parte dessa aula e a aula anterior consegue fazer isso. Eu deixo aqui como um exercício. Também, quando eu queira ver, só ver a demonstração, acaba aquilo aparecendo. Mas, enfim, o grande teorema é o seguinte. Então, nós temos a ressiana de f no ponto P, usando a notação com ABC, A, B, B, C. Tá? Del quadrado F, del x ao quadrado, etc. O P é o nosso ponto x0, y0. E o teorema que a gente quer provar é que, se o determinante disso, ou seja, AC menos B ao quadrado é menor que zero, então P é ponto de Cella. E caso isso aqui seja maior que zero, o que nós temos é dois casos. Ou isso aqui é maior que zero, implica mínimo local, ou isso aqui é menor que zero, o que implica máximo local. E é isso que a gente vai demonstrar. Só para reforçar, A igual a zero implica que esse determinante é menos B ao quadrado. E menos B ao quadrado está no negativo porque o ponto crítico é não degenerado. Então o determinante é diferente de zero e é menos B ao quadrado. Então isso aqui se torna ponto de Cella. Tá, então basicamente esgota tudo. O que a gente vai fazer agora é demonstrar esse resultado. Então, vamos demonstrar o resultado do teorema que enunciamos no quadro anterior. Então, temos o seguinte. Temos essa parte quadrática aqui, que é AH ao quadrado mais 2BHK mais CK ao quadrado, onde o A, B e C são aquelas derivadas parciais de segunda ordem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos quebrar em dois casos. Primeiro, A igual a zero, e depois o A diferente de zero e ver o que a gente vai fazer. Então, quando A igual a zero, o que nós temos? Bom, fica 2, isso aqui sumiu. Então, o que nós temos é 2BHK mais CK ao quadrado. E o que acontece é que a gente pode colocar o K em evidência e termos 2BH mais C vezes K. Então, isso aqui é o que a gente vai trabalhar. Bom, quem não estiver muito acostumado e não gosta de trabalhar com H e K, eu vou colocar K como Y e H como X só nesse quadro, só para a gente fazer algum desenho. Então, o que a gente vai fazer é y vezes 2bx mais cy. E o que nós temos, por hipótese, é que b é diferente de zero. Por que o b é diferente de zero? Porque nós estamos com ponto crítico não degenerado. Então, quando nós estamos com ponto crítico não degenerado, a gente está pedindo que esse determinante aqui seja diferente de zero. Se A for zero, é porque o B tem que ser diferente de zero. É forçado isso. Então, o que acontece? Quando nós temos multiplicação de duas equações de retas, como B é diferente de zero, nós temos duas retas concorrentes. Então, a gente vai ter duas equações, duas retas. Vamos igualar isso aqui a zero, porque a gente vai ter que fazer um estudo do sinal. Então, como a gente vai ter que fazer um estudo do sinal, então o que nós temos?
nós temos a equação y igual a zero, que é exatamente esse eixo aqui, e temos a equação 2bx mais cy igual a zero, e como b é diferente de zero, nós temos uma outra equação. E o que acontece é que quando nós temos multiplicação de equações, vamos dizer que a reta ela divide em dois semiplanos, em que uma vai ser sempre positivo e a outra é negativo, podendo ser vice-versa. É a mesma coisa aqui. Acima do y é positivo, abaixo do y é negativo. E se a gente fizer o estudo do sinal disso, o que vai acontecer no fundo é o seguinte. Isso aqui eu vou deixar para vocês detalharem, mas a ideia é que se aqui for positivo, aqui vai ser positivo, a reta oposta permanece positiva. E se aqui for negativo, aqui vai ser negativo. Então o que está acontecendo no fundo é o seguinte, vai ter uma direção que é negativa e uma direção que a forma quadrática é positiva. E se uma é negativa e uma é positiva, ponto de Sela. Tá? Então, em particular, como A igual a zero, já dá o det negativo, ponto de Sela. É um estudo caso a caso que acaba resumindo em um só. Tá? Professor, mas se não fosse positivo, fosse negativo? Não tem problema, aqui seria negativo e esses dois seria positivo. O que acontece é que vai ter uma inversão de ordem aqui, porque as retas são concorrentes. Tá? Então, o que acontece é que a gente acaba provando, mas assim, sem escrever muito, na verdade é só para convencê-los. Isso aqui foi ponto de Sela. Tá? É um caso específico, mas não... E só fazendo isso. Eu deixo os detalhes com vocês. O outro caso, agora que é um pouquinho mais interessante, e agora eu não vou botar x e y, nada disso, é a vezes h ao quadrado, o caso a é diferente de zero. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o a em evidência, então vai ficar a vezes h ao quadrado mais 2bhk, eu deixo o ck ao quadrado, e o que eu vou fazer é completar quadrado. Então o que acontece é, isso aqui é a vezes h mais b sobre a vezes k, tudo isso elevado ao quadrado. Deixa eu botar isso aqui, deixa eu botar isso aqui entre parênteses. Menos, agora eu tiro o quadrado disso. Então, vamos explicar o que eu fiz aqui. Então, o que eu fiz? Eu pensei, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado, e depois eu somo e subtraio com o quadrado do segundo. O que acontece é que se eu pegar esse termo como h mais b sobre a vezes k ao quadrado, olha o que acontece, h ao quadrado mais 2 vezes b vezes a vezes hk, mais bak, tudo isso ao quadrado. Então, o que acontece é que esse termo aqui fica igual a isso, porque eu tirei exatamente esse termo extra, mais ck ao quadrado, e o que acontece é que isso aqui tudo fica, só para curiosidade, vamos chamar isso aqui de u, então isso aqui vai ficar a vezes u ao quadrado, tá? E aqui vou multiplicar por a, então vai ficar menos b ao quadrado sobre a vezes k ao quadrado mais ck ao quadrado. E isso aqui é exatamente a vezes u ao quadrado mais, aí eu vou escrever ac menos b ao quadrado dividido por a vezes k ao quadrado. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Essencialmente, está acontecendo soma de quadrados, em que vai depender desse sinal aqui. Então, olha só, primeiro fato. Tá, então, só para a gente lembrar, nossa matriz é exatamente A, B, B, C, e o determinante dela é o AC menos B ao quadrado. Tá, então, é o determinante. Então, o que acontece é o seguinte. Bom, caso 1. Vamos supor que AC menos B ao quadrado é maior que zero. Então, se AC menos B ao quadrado é maior que zero, então olha só o que a gente vai fazer. Então, primeiro caso. Vou botar menor que zero primeiro, para chegar ao Sela. Se A é maior que zero, já que o A é diferente de zero, nós temos que
AC menos B ao quadrado dividido por A é menor que zero. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Está somando um número e depois subtraindo um número. Somando um número ao quadrado e depois subtraindo alguma coisa vezes k ao quadrado. Então, o que acontece é que se eu pegar, vamos dizer, vai ser mais ou menos a mesma ideia do outro. Se a gente pegar V1 igual a, escolha um valor qualquer, H igual a 1 e K igual a 0, tá? É exatamente isso aqui. Então, nós temos o seguinte, o A, ele não some. O que nós temos é que o nosso P2 de HK é menor que zero. Desculpa, P2 de HK é maior que zero. Tá? É exatamente o nosso A. E se V2 vai ser igual, aí agora eu escolho qualquer coisa, 0,1. Então, o que nós temos? Bom, se a gente escolher 0... Por que eu escolhi 0,1? Não, se eu escolher... Desculpa. Se eu escolher menos... o que eu vou escolher? H, isso aqui eu vou querer zerar. Menos B sobre A e 1. O que nós temos? Nós temos que P2 de HK é menor que zero. Tá? Porque, essencialmente, U ao quadrado se torna zero, já que eu escolhi exatamente isso. E o que sobra é alguma coisa negativa. Tá? É só escolher o vetor, o K igual a 1. Tá? Vai dar P2 de HK, nesse V2 aqui, AC menos B ao quadrado sobre A. E, analogamente, o que a gente faz é, se A é menor que zero, então acabou, não tem muito. Então, nós temos que AC menos B ao quadrado sobre A é maior que zero, inverte o sinal e argumento análogo. Então, por que eu estou dizendo argumento análogo? Vai ter uma direção que é maior que zero, uma direção que é menor que zero, sela e sela. Então, o que a gente provou é, todos os casos em que dá negativo, sela. Se o A for igual a zero, isso aqui já é negativo de nascença, já provamos que é sela no outro quadro. Se A é diferente de zero, também é sela, dependente se o A é maior que zero ou menor que zero. Agora, o que acontece se AC menos B ao quadrado for maior que zero? Bom, o que acontece é que agora, novamente, vamos separar em dois casos. Se o A for maior que zero, então implica que AC menos B ao quadrado dividido por A também é maior que zero. Então, o que está acontecendo é que a gente está fazendo AU ao quadrado mais AC menos B2 sobre A, tudo isso multiplicado por K ao quadrado, é maior que zero para todo H e K, diferente de 0, 0. Então, é isso que está acontecendo. Ou seja, isso aqui é um positivo, positivo, soma de multiplicação de positivo é positivo, 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 soma de multiplicação de positivo é positivo, e isso aqui tudo só pode ser positivo. E também o A menor que zero, então isso aqui a gente acaba provando mínimo local. E o último caso, se o A for menor que zero, o que nós temos é que o AC menos B ao quadrado sobre A também vai ser menor que zero. E só sobra o máximo local. Então, basicamente é isso que demonstra o teorema. É completar quadrado, estudo do sinal e, vamos dizer, uma parte técnica que a gente provou numa aula anterior a essa sobre pontos críticos. E isso praticamente demonstra o teorema.